Começar nossa leitura de hoje com duas passagens dos Upanishads e logo uma seleção de textos de Sri Aurobindo e, e vamos tentar falar sobre isso. Então, podemos começar com dois momentos curtos dos Upanishads. Então, como nós sabemos, né, Sri Aurobindo, no livro A Vida Divina, ele abre cada capítulo com citações dos Vedas, dos Upanishads ou da Bhagavad Gita. Então eu escolhi duas hoje, que uma fala sobre a alma. Então a alma humana, uma viajeira, vagueia nesse ciclo de Brahman imensa, uma totalidade de vidas, uma totalidade de estados, pensando-se diferente do impulsor da viagem. Aceita por ele, ela alcança seu objetivo, a imortalidade. Então, mais uma vez, a alma humana, uma viajeira, vagueia nesse ciclo de Brahman imensa, uma totalidade de vidas, uma totalidade de estados, pensando-se diferente do impulsor da viagem. Aceita por ele, ela alcança seu objetivo, a imortalidade. Então, eu chamo a atenção aqui primeiro para a alma humana, que é uma viajeira, ela viaja muito, né? E esse ciclo de Brahman. Então, o ciclo de Brahman é esse ciclo cósmico onde nós estamos agora, né? Então, mais do que isso, a gente não pode dizer, porque são coisas assim inimagináveis, né, para a nossa mente. Esses ciclos cósmicos, né, que os antigos sabiam, eles mencionam, né? E a outra coisa, justamente, é o momento, até o momento em que a alma se sente separada, ela se sente diferente do impulsor da viagem. Então, no momento que ela é aceita por ele, pelo impulsor da viagem, ela alcança seu objetivo. Então, ela sabe, né? Ela se descobre imortal. Então, esse ele aqui também é muito importante. Nós vamos ver depois na próxima citação como esse ele. Nós vamos ver um pouco quem é esse ele, o que é isso. Então, essa aqui é assim, só uma sentença, né? Então, isso é ele que está desperto naqueles que dormem. Isso é ele que está desperto naqueles que dormem. Então, esse ele, de novo, né? O ele, é, então, de todo modo, ele está desperto. Então, mesmo quando nós estamos dormindo, aqueles que dormem, isso está sempre desperto. E é isso que nos impulsiona, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz, como você pode dizer, que nos conduz, né, a um progresso, mesmo quando nós aparentemente estamos dormindo. Então, no curso dos textos que nós vamos agora ler, nós vamos ver mais, cada vez mais, quem é ele, né? Quem é isso, né? É sobre isso que nós vamos falar, né? Digamos, nós vamos conversar sobre isso durante nossa leitura hoje. Então, aqui é uma definição do universo. O universo é um processo autocriativo
de uma realidade suprema, cuja presença faz do espírito a substância das coisas. Todas as coisas aqui são os poderes, os meios e as formas da manifestação do espírito. Então, o universo é um processo autocriativo, quer dizer, ele é autocriativo de uma realidade, quer dizer, essa realidade que se cria a si mesmo, né? Então, é a presença dessa realidade, ela faz do espírito a substância das coisas. Então, o que é essa substância das coisas, né? O que é essa substância que está nas coisas? Então, todas as coisas aqui são os poderes, os meios e as formas da manifestação do espírito. Então, aqui, para lembrar, nós estamos falando daquele ele que nós vimos naquelas duas citações que acabamos de ler. Então, esse ele é isso aqui. Então, esse ele é isso, né? É essa realidade suprema, é esse espírito que está na substância das coisas. Então, é disso que nós estamos falando quando falamos do universo, quando falamos da criação. Nós estamos falando disso. Então, isso aqui é muito importante registrar isso. Quer dizer, a presença desse espírito, a presença disso, faz do espírito a substância das coisas. Então, as coisas têm uma substância, e essa substância vem do espírito, vem dessa presença, quer dizer, que está presente em tudo que existe. Então, o universo não é simplesmente uma fórmula matemática para elaborar a relação entre certas abstrações mentais, chamadas números e princípios, para chegar no final a um zero ou a uma unidade vazia. Tampouco é apenas uma operação física incorporando certa equação de forças. O universo é o deleite do amante de si mesmo, a brincadeira de uma criança, a automultiplicação infinita de um poeta em êxtase, no arrebatamento de seu próprio poder de criação infinita. Então, o universo não é apenas uma forma matemática, como há muitas explicações, né, para o universo. Então, fórmulas matemáticas, né? Então, a relação entre certas abstrações, então, isso mais isso deu aquilo, e como que não tem nada atrás dessas explicações, né? Simplesmente uma coisa mental, abstrata. Então, se chama números, né, e princípios. Então, você chega aqui, porque no final você chega a um zero, né, uma unidade vazia, sem espírito, né? Porque certos aspectos da ciência não reconhecem o espírito que está por trás das coisas. E tampouco é uma equação de forças, né, de energias, porque há diversas explicações sobre o universo, né, científicas, ou mesmo metafísicas, ou religiosas, né? Mas o universo, e aqui é uma explicação assim, muito simples, eu diria, né? O universo é o deleite do amante de si mesmo. Quer dizer, estamos sempre falando desse ele, né? Quer dizer, o que é isso? O amante de si mesmo, quem é o amante de si mesmo? Quer dizer, é ele, né? Ele é o amante de si mesmo porque ele é tudo. Então, ele não pode ser o amante de ninguém outro, porque não existe outro. Existe só ele. Então, ele é um amante de si mesmo. E não nesse amor, né? Nessa relação com si mesmo, então ele brinca, né? Ele cria coisas com quem brincar. Ele cria seres, ele cria situações, ele cria universos, né? Então é a brincadeira de uma criança. Então, assim, é a automultiplicação, quer dizer, ele multiplica a si mesmo. Então é um poeta, né? Ele fica no êxtase da criação. Então ele se arrebata com essa criação e com a sua
próprio poder de criação, que é infinito. Né? Esse poder de criação é uma criação infinita de um poder de criação infinito. Né? Então, isso, voltamos sempre a essa ideia, né, que o Upanishad se fala dele, né? Quer dizer, ele que está no coração de todas as coisas. Então, é sempre ele que, quando a alma encontra, se torna imortal, né? Quando ela reconhece o ele reconhece a alma. Então, isso é sempre ele, né? Voltamos sempre a isso. Então, nossa explicação da evolução da matéria é que o universo é um processo autocriador de uma realidade suprema, cuja presença faz do espírito a substância das coisas. Então, isso é uma repetição e continuamos. Todas as coisas existem nele como meios, como poderes, meios e forma de manifestação. Uma existência infinita, uma consciência infinita, uma força e uma vontade infinitas, um deleite de ser infinito, é a realidade secreta por trás das aparências do universo. Sua supramente divina, ou gnose divina, organizou a ordem cósmica, mas a organizou de maneira indireta, por meio dos três termos subordinados e limitados, dos quais somos conscientes aqui: mente, vida e matéria. Então, uma existência infinita, uma consciência infinita, uma força e uma vontade infinitas, um deleite de ser infinito. É a realidade secreta por trás das aparências do universo. Então, isso do aparências, isso é a expressão assim, aparências, por trás das aparências, é uma expressão que o Sri Aurobindo usa com bastante frequência. A aparência é sempre essa insistência de que por trás das aparências há outra coisa. Então, ele se refere muito sempre, assim, dessa maneira, às coisas, né? Ele se refere às coisas como aparentemente isso, né, é assim, mas é na aparência. Porque ele sabe, como ele diz aqui, é um processo autocriador de uma realidade suprema, cuja presença faz do espírito a substância das coisas. Então, quando a gente começa a ver isso, né, que essa presença por trás das coisas, que essa substância atrás das coisas, e que isso é o espírito, então aí é como se o olhar muda, como toda a criação se torna uma outra coisa, quando a gente começa a perceber essa realidade por trás das aparências, né? E, e isso é uma existência infinita, isso é uma consciência infinita, uma força, uma vontade infinitas, um deleite de ser infinito, é a realidade secreta por trás das aparências do universo. Então, a sua supramente divina, ou gnose divina, organizou a ordem cósmica, mas a organizou de maneira indireta, por meio dos três termos subordinados e limitados, dos quais somos conscientes aqui: mente, vida e matéria. Então, a supramente divina, ou a gnose divina, o conhecimento divino, organizou, quer dizer, é como se ela fosse uma delegada dessa existência infinita, de tudo isso. Então, ela organizou esse universo, ela organizou essa ordem cósmica de uma maneira indireta. Então, criou esses três termos subordinados, criou esses planos, onde nós somos conscientes aqui, como seres humanos, né, na manifestação terrestre. Então, criou o quê? Criou o nível da mente, da vida e da matéria, que de fato o universo que nós vemos, esse cosmos que nós vemos e que estamos nele, é
a partir a nossa visão é a partir desse nível onde estamos, né? Que é a mente, a vida e a matéria. Então, o universo material é o estágio mais baixo de um mergulho da manifestação, uma involução do ser manifestado dessa realidade triuna em uma aparente autoignorância que chamamos agora o inconsciente. Mas a evolução, para sair dessa insciência, desse ser manifestado, em direção à autopercepção readquirida, era, desde o começo, inevitável. Então, aqui onde nós estamos, esse plano físico, né, a matéria mesmo, é o estágio mais baixo de um mergulho da manifestação. Então, esse ser, né, essa supramente, para manifestar esses planos, né, que nós chamamos agora os três planos, a mente, vida e matéria, então ela mergulhou, foi um mergulho, quer dizer, para poder manifestar o que existe, essa energia, essa realidade suprema, ela teve que mergulhar, né? Então, foi uma involução, quer dizer, o ser manifestado dessa realidade triuna. Então, que essa realidade triuna é a realidade Satchitananda, que é acima da supramente e que justamente a supramente, abaixo da Satchitananda, a gente fala em termos assim, bem simples, né, para que a gente possa se entender. E, e foi a supramente, então, que organizou isso, né, essa aparente ignorância que chamamos o inconsciente. Mas a evolução, para sair dessa insciência, a evolução desse ser manifestado em direção a uma autopercepção que ele vai readquirir, era inevitável desde o começo. Quer dizer, quando esse mergulho aconteceu, digamos, esse ser que se manifestou, como se pode dizer, que mergulhou, era já sabia que havia uma direção, que havia que sair disso, que havia que se elevar, que havia que readquirir a percepção percepção de si mesma, né? Então isso já era inevitável, que do momento que houve essa involução, a evolução se tornou inevitável. Isso é uma das coisas assim mais básicas de Sri Aurobindo. Quer dizer, quer dizer, para que haja uma evolução, é necessário que alguma coisa tenha involuído. Quer dizer, nada pode surgir de algo que não existe. Então, se existe uma evolução, é porque algo foi involuído. Então, esse mergulho, essa involução, já era uma preparação para a evolução, porque ele diz, era já, desde o começo, inevitável. Então, ele continua, era inevitável, porque aquilo que está involuído deve evoluir, pois esse ser não está aí apenas como uma existência, uma força escondida em seu contrário aparente. E toda a força desse gênero, em sua natureza mais profunda, é necessariamente levada a encontrar-se, realizar-se, liberar-se na ação. Esse ser é a realidade daquilo que o encobre. É o self que a insciência perdeu. E por isso, todo o sentido secreto e tendência constante de sua ação devem ser procurar o self e recuperá-lo. Então, era inevitável, como já vimos, porque aquilo que está evoluído deve evoluir. Então, isso é o que falamos. Pois ele não estaria apenas como uma existência, uma força escondida, né, em seu contrário aparente. Quer dizer, ela está escondida como a consciência escondida na inconsciência. Então, é um contrário que é aparente, porque a inconsciência é também, ela está dentro do processo evolutivo, então ela é inconsciente apenas em aparência, mas o processo é que ela se torne consciente, né? Consciência, a inconsciência te torna consciência. Então não está apenas como uma força escondida em seu contrário aparente, e toda força desse gênero, em sua natureza mais profunda, é necessariamente levada a encontrar-se, realizar-se, liberar-se na ação.
Quer dizer, esse ser é a realidade daquilo que o encobre. Ele é a realidade daquilo onde ele está escondido. Ele é a alma daquilo, ele é a realidade daquilo. Ele é o self, né? Que a ciência perdeu, quer dizer, a ignorância esqueceu. Então, todo o sentido secreto e a tendência constante de sua ação é isso. Quer dizer, é isso que é a evolução, é procurar o self, recuperar esse self que ficou escondido e esquecido. Então, é isso que deve evoluir, é isso que é inevitável, porque aquilo que está evoluído deve evoluir. Então, como é que isso acontece, né? É mediante o ser individual consciente que essa recuperação é possível. É nele que a consciência evolutiva se torna organizada e capaz de despertar para a sua própria realidade. A imensa importância do ser individual, que aumenta à medida que ele se eleva na escala, é o fato mais extraordinário e significativo de um universo que começou sem consciência e sem individualidade, em uma insciência indiferenciada. Então, esse ser individual consciente somos nós, né, o ser humano. Então, nessa evolução do insciente, né, dessa insciência, dessa inconsciência, em direção, digamos, a esse self original, então, é no ser individual consciente que essa recuperação é possível. Então, é nele, né, no ser humano, que a consciência evolutiva se torna organizada e que se torna capaz de despertar para a sua própria realidade. Quer dizer, é o ser humano que é capaz de descobrir sua própria realidade, de buscar por isso, de sentir isso. Então, a imensa importância do ser individual, que aumenta à medida que ele se eleva na escala, é o fato mais extraordinário e significativo de um universo que começou sem consciência e sem individualidade, em uma insciência indiferenciada. Então, quando esse processo começou, parecia que tudo era como que uma inércia, né? Havia como que esse silêncio, essa inércia, essa imobilidade aparente. Então, como é que disso surgiu, aos poucos, foi se formando esse ser, né? Esse ser humano. Então, como isso foi despertando, como isso foi se formando ao longo dos milhões de anos. E, e então é mediante esse ser consciente, até que se tornou consciente de si. Quer dizer, nós somos, assim, a espécie humana, aquele que é consciente de si mesmo, né? Que pode se olhar, que pode se observar, que pode se conhecer e que pode fazer as suas escolhas, né? Pode escolher o seu caminho e pode fazer esse progresso. Então, se diz isso. Então, é nele que a consciência evolutiva se torna organizada. Porque até então, digamos, até essa consciência emergir no ser humano, havia uma evolução. A evolução sempre existe, mas essa evolução, de certo modo, automática, né? Como que ela acontece, porque isso tudo evolui. Mas com o ser humano, essa consciência evolutiva se torna organizada. Então, o ser humano é capaz de despertar para a sua própria realidade. Então, por isso que assim a imensa importância, né? Então, essa importância aumenta à medida que o ser humano cresce, né? E se desenvolve espiritualmente. Então, é o fato mais extraordinário e significativo de um universo que começou sem consciência e sem individualidade. Então, assim que esse ser humano pôde aparecer, pôde nascer, né, surgir dessa insciência, dessa inconsciência indiferenciada, então, assim, é um fato extraordinário, né, assim, da evolução espiritual, né, porque está ligado justamente àquilo que nós vimos lá, quer dizer, ele está escondido, ele está presente em tudo que existe, então, que isso pôde tomar essa forma humana, né, essa realidade, então é um passo, assim, muito importante, digamos, no progresso, no processo de transformação, quando nós vamos ver mais adiante dessa transformação supramental, que é o que nos espera, né, no processo evolutivo.
O universo certamente é, ou foi até agora, em aparência, um jogo brutal e devastador, com o dado da sorte predisposto em favor da escuridão, dos senhores da obscuridade, da falsidade, da morte e do sofrimento. Mas devemos tomá-lo como ele é e encontrar, se rejeitarmos o modo de escapar usado pelos antigos sábios, o caminho para conquistar. A experiência espiritual mostra que detrás disso tudo há um vasto terreno de igualdade, paz, calma, liberdade. E que só ao entrarmos nele é que poderemos ter o olhar que vê e esperar adquirir o poder que conquista. Então, esse texto é muito, eu acho, bastante relevante, né, para tudo que a gente vê hoje em dia, né, assim, e quem tem acompanhado assim, esse processo humano, né, quem é interessado em olhar as coisas com um interesse maior, então a gente vê o universo certamente é, ou foi até agora, em aparência, né, e Cherubim insiste muito com essa, em aparência, um jogo brutal e devastador, com o dado da sorte predisposto em favor da escuridão, dos senhores da obscuridade, da falsidade, da morte e do sofrimento. Mas devemos tomá-lo como ele é. Então, aqui não adianta a gente se esconder, né, e não querer ver. Quer dizer, a gente deve ter a coragem de ver as coisas e encontrar. E aí ele diz: se rejeitarmos o modo de escapar usado pelos antigos sábios, que os antigos sábios escapavam, que eles negavam a matéria, negavam a realidade, e isso tudo não tinha importância. O importante era escapar disso, o importante era fazer suas realizações pessoais e ou para um paraíso, né, assim, celestial, ou ir para o nirvana, ou diferentes caminhos, diferentes caminhos espirituais, religiosos, tinham diferentes maneiras, né, de escapar. Mas assim, era um consenso assim geral que era necessário escapar, que isso não era a realidade verdadeira, que a gente tinha que sair disso, isso tudo era uma ilusão. Então, assim, se a gente consegue encontrar, e se rejeitarmos esse modo de pensar, então temos que encontrar o caminho para conquistar. Então, essa palavra, assim, o conquistar, quer dizer, uma coisa assim que tem a ver muito com, quase com uma coisa heróica, né? Assim, ser o herói que conquista. Então, a experiência espiritual mostra que detrás disso tudo há um vasto terreno de igualdade, paz, calma, liberdade. E que só ao entrarmos nele, nesse terreno, é que poderemos ter o olhar que vê e esperar adquirir o poder que conquista. Então, assim, como ele diz lá em cima, isso tudo aí é em aparência. Quer dizer, por trás disso, dessa aparência, há esse vasto terreno que ele fala aqui, de igualdade, paz, calma e liberdade. Mas a gente só pode entrar nesse terreno se a gente realmente consegue ver por trás das aparências, né? Então tem um olhar que vê. Então aí nesse momento nós podemos esperar ter a fé que nós podemos adquirir esse poder que conquista. Então o que vai conquistar o quê? Então, imagino vai conquistar justamente esse terreno de igualdade, paz, calma, liberdade, e justamente como ele nos convida aqui a agir no mundo, quando ele diz rejeitarmos o modo de escapar usado pelos antigos sábios, ele está nos convidando justamente a encontrar o caminho para a conquista. Quer dizer, o caminho para a conquista é a ação, quer dizer, a ação do mundo. Então, é só quando entrarmos nisso que podemos esperar adquirir o poder que conquista. Porque se a gente não entra nisso, de certa maneira, nesse terreno, nesse espaço maior, nós ficamos nas aparências. Então, continuamos nesse jogo brutal, devastador, né, das dualidades, dos conflitos. Então, a gente, para sair disso, dessas aparências,
nós temos que conquistar. Então, temos que conquistar o quê? Eu acho que primeiro nós mesmos, né? As batalhas que temos com a gente mesmo, né? Então, assim, aí podemos entrar nesse espaço e poderemos ter um olhar que vê. E podemos também esperar adquirir o poder que conquista. Então, a palavra evolução, ela leva em si mesma seu sentido intrínseco, a necessidade de uma involução prévia. Nós já falamos disso. Tudo que evolui existia já evoluído, passivo ou ativo de algum modo. Mas em ambos os casos, ativo ou passivo, escondido de nós, no invólucro da natureza material. O espírito que se manifesta aqui em um corpo deve estar evoluído desde o começo no todo da matéria e em cada nó, formação ou partícula de matéria. Vida, mente e o que quer que seja que esteja acima da mente devem ser poderes latentes, inativos ou escondidos em todas as operações da energia material. Então, aqui isso é muito forte, né? Porque tudo que a gente pensa, quer dizer, que a gente sabe que vai, que consiste, né, nessa evolução do ser, nesse desenvolvimento maior que vai nos levar de onde estamos agora a um plano mais alto, espiritual, que é gradual. Então, tudo isso já existe, né? Quer dizer, isso se não... Então, esse espírito que se manifesta aqui em um corpo, esse espírito, ele deve estar evoluído desde o começo, no todo da matéria. E em tudo, em cada nó, em cada formação, em cada partícula de matéria. A vida, a mente, o que quer que seja que esteja acima da mente, também, eles devem ser poderes latentes, inativos ou escondidos, em todas as operações de energia material. Eu acho que a gente pode concluir daqui que tudo que isso que nós aspiramos já está aqui, senão a gente não iria conseguir. Ele já está aí. Então, assim, isso também volta àquilo que Cherubim diz, né? Essa coisa assim, a aparência. Nós vivemos na aparência das coisas. Então, tudo o que evolui existia já evoluído. Então, tudo tá à disposição, né, da evolução. Então, esse movimento evolutivo na natureza terrestre, da matéria até a mente e além, segue um processo duplo. Há um processo externo, visível, de evolução física, que tem como mecanismo o nascimento. Pois cada forma corporal que apareceu na evolução, abrigando o seu próprio poder de consciência evoluído, mantém-se pela hereditariedade, que assegura sua continuidade. Há, ao mesmo tempo, um processo invisível de evolução da alma, que tem como mecanismo o renascimento, seguindo graus ascendentes de forma e consciência. Então, há um processo duplo, vimos, que é a evolução física, que tem como mecanismo o nascimento. Então, nasce, e vai, né? Tudo nasce, tudo morre, tudo nasce, tudo morre, aparentemente, né? Como diz Aurobindo. Mas, assim, esse próprio poder de consciência evoluído se mantém, no caso do nascimento, do plano físico, pela hereditariedade, né? Então, as formas, o ser humano, por exemplo, ou as outras espécies, né, que são coisas características. Então, você herdou, digamos, isso da família, os animais, o ser humano. A gente está pensando aqui no ser humano, mas então a gente tem todo esse caráter físico aparente porque herdou. Então, isso é a maneira, é o plano físico. Mas acontece que tem o outro, que existe um processo invisível de evolução da alma. Então, para isso, o mecanismo para isso, é o renascimento, que segue graus ascendentes de forma e de consciência.
Então, esse tem o mecanismo do renascimento seguindo grau, esse processo invisível é o processo do espírito, né? E quando ele diz graus ascendentes de forma e de consciência, porque isso vem desde a pedra, né? Desde o mineral que evolui, digamos, que passa a ser vegetal, que passa a ser animal, que passa a ser ser humano, e nós que vamos passar a outra coisa. Então, assim, esse processo é invisível, é a evolução da alma, que tem como mecanismo o renascimento, segundo graus ascendentes de forma e consciência. Então, esses graus ascendentes de forma e consciência é também invisível no sentido que a gente primeiro não, a maioria das pessoas nem acredita ou não pensa nisso, mas esse processo invisível, ele acontece malgrado nós mesmos, né? Quer dizer, essa chama, isso que está dentro, isso cresce e isso, a gente vai se tornar só consciente disso muito mais tarde na evolução. Não é coisa que a gente pode acreditar até, né? A gente lê algum livro que diz que isso existe e que nós passamos por isso, então a gente acredita. Mas a experiência mesma, né, de saber disso, de saber que nós somos a alma, que nós não somos desse corpo só, né? Somos a alma, quer dizer, a alma que habita nesse corpo. Então isso já é um grande momento evolutivo. Saber disso e ter a experiência disso. Quer dizer, saber já é um passo, mas ter a experiência disso já é um passo assim muito mais, eu diria assim, muito mais elevado. Quer dizer, ter consciência disso, que você não é só um corpo, mas você é, sobretudo, uma alma. E aí voltamos àquela citação do Upanishads, né? Que da alma viajeira, né? Que vagueia, né? Então ela vagueia, ela vai nascendo até o momento que ela encontra aquilo que ela está buscando, né? Que é a imortalidade. E ela só vai encontrar isso quando ela encontra ele, né? Quer dizer, a realidade suprema, o divino, né? Ela vai encontrar, então, como que aí a alma, no momento que essa alma se encontra, então ela descobre, né? Que ela é imortal. Então, cada grau de manifestação cósmica, cada tipo de forma capaz de abrigar o espírito imanente, torna-se, pelo renascimento, um meio para a alma individual, a entidade psíquica, manifestar cada vez mais sua consciência escondida. Cada vida se torna um passo a mais em direção à vitória sobre a matéria, por uma progressão crescente de consciência nela, que no final fará da própria matéria um meio para a manifestação completa do espírito. Então, cada grau de manifestação cósmica, cada tipo de forma capaz de abrigar o espírito imanente, torna-se pelo renascimento um meio para a alma individual, a entidade psíquica, manifestar cada vez mais sua consciência escondida. Cada vida, né, cada momento, cada vez que a alma se encarna mais uma vez, é um passo a mais em direção à vitória sobre a matéria, por uma progressão crescente da consciência nela, que no final fará da própria matéria um meio para a manifestação completa do espírito. E aqui nós vamos ver isso que o Aurobindo nos diz, né? Que com a matéria inteira, quer dizer, a matéria que se transforma. Então, assim, esses graus de manifestação cósmica, cada tipo de forma capaz de abrigar o espírito imanente, então, pelo renascimento, é um meio para a alma individual manifestar cada vez mais sua consciência escondida. Então, cada vida se torna um passo a mais em direção à vitória sobre a matéria. Então, esses são processos assim que levam milhões de anos, né? Assim, não sei se milhares, centenas de milhares, a gente não pode calcular. E, mas justamente com a consciência, né? Com a consciência humana, se a gente consegue realmente aplicar a consciência na vida, né? Na matéria, mas justamente nesse espírito espiritual, enfim, nessa
aspiração espiritual, então justamente isso pode acelerar esse processo. Não é necessário ter que esperar milhões de anos seguindo o processo natural, né, da evolução, mas justamente por isso o ser humano surgiu, né, para que ele possa justamente despertar a isso e que possa participar, né? Então, se a gente, a mãe fala disso em algum momento, quando ela diz que pela primeira vez na história humana, da humanidade, o indivíduo é convidado a participar no processo evolutivo. Quer dizer, até então, não, né? A evolução seguia o seu caminho. Mas agora nós com que podemos saber, podemos participar no sentido de fazer esse movimento assim muito sutil, né, de mudança, como que tem uma coisa interna que tem que fazer um clique, assim, e, e aderir. Você me vem mais essa palavra assim, uma adesão a dizer sim, né, a esse chamado, né, evolutivo, a esse caminho ascendente, né, a essas forças maiores que nos chamam, tem uma adesão a isso que nos faz, então, pode mesmo nos propulsionar, né, a outra coisa, uma coisa assim que pode ter um impulso, né, em direção ao futuro. E que fará, é muito bonito como conclui aqui, ele fará da própria matéria um meio para a manifestação completa do espírito, né? Quer dizer, é um convite, assim. Então, deve-se observar que o aparecimento sobre a Terra da mente e do corpo humanos marca uma etapa crucial, uma mudança decisiva no curso e processo da evolução. No ser humano, a mudança necessária foi feita. O ser despertou e tornou-se consciente de si mesmo. Na mente, manifestou-se a vontade de desenvolver-se, de crescer em conhecimento, de aprofundar a existência interior, de aumentar suas capacidades naturais. O homem viu que pode haver um estado de consciência superior ao seu. O impulso evolutivo está aí, veemente, em suas partes vitais e físicas. A aspiração a exceder-se é liberta e nítida dentro dele. Então, foi um pouco isso que falamos agora, né? Então, é uma etapa crucial na evolução. Então, houve essa mudança, quer dizer, ele despertou e se tornou consciente de si mesmo. Na mente houve essa vontade de se desenvolver, de crescer, de aprofundar, aumentar suas capacidades naturais. Então, no momento que isso despertou, então, né, o indivíduo, o ser humano, viu que pode haver um estado de consciência que é superior. Então, esse impulso evolutivo está aí, veemente em suas partes vitais e físicas. Então, essa aspiração ali, aí, além de si mesmo, então, ficou muito aberta, dentro, clara, se liberou dentro, justamente dele, né, do ser humano. Pois ele se tornou consciente de uma alma, descobriu o self e o espírito. Então, com o homem, a passagem de uma evolução subconsciente a uma evolução consciente tornou-se concebível e factível. E pode-se muito bem concluir que a aspiração, o anelo e o esforço persistente nele são um sinal seguro da vontade da natureza de dirigir-se a um modo superior de realização, o emergir de um estado superior. Então, assim, eu acho que isso é claro, né? Isso é assim como que as coisas vão se tornando mais
mas eu diria assim, como que é evidente, né? Porque justamente nesse crescimento mental, nesse essa aspiração interna que vai crescendo, né? Então ele descobriu o self, o espírito. Ele se tornou consciente de uma alma, que há algo nele que não é só o físico e a mente, né? Que é outra coisa. Então assim, ele passou de uma evolução subconsciente a uma evolução consciente. E aí, então, nesse momento, se tornou possível. Ele vê que é possível. Então, essa aspiração, esse esforço, esse anelo em cada um de nós, no ser humano, é um sinal seguro de que a natureza quer se dirigir a um modo superior de realização. Quer dizer, a natureza caminha para isso, né? Isso quer dizer o emergir de um estado de ser superior, quer dizer, um outro nível de consciência, um outro nível de existência. Então, toda a vida é somente uma oportunidade generosa e multifacetada que nos é dada para descobrir, realizar e exprimir o divino. Então, assim como nós vivemos, né? Nós vivemos assim como se a vida nos pertence, né? E que a gente faz assim o que quer, e que é livre, que estamos aqui para nos divertir, então vamos nos divertir enquanto estamos vivos, né? Então, aqui não diz não. Olha, toda a vida é uma oportunidade generosa, multifacetada, que nos é dada para descobrir, realizar, exprimir o divino. Quer dizer, a vida não é nada mais do que isso. Nós estamos aqui para isso, para descobrir, para realizar, para exprimir o divino. Nós não estamos aqui para por nós mesmos, né, assim, né? É por isso que estamos aqui. Então, é uma oportunidade generosa. Generosa é óbvio que é generosa, porque nos dá tudo, quer dizer, a natureza e a vida, e o que nos é tudo, né, que é em torno a nós, tudo é maravilhoso, né, multifacetado. Todo o universo é uma glória, né, de generosidade, de beleza. Então, tudo isso nos é oferecido para que a gente possa descobrir, realizar, exprimir o divino. E, infelizmente, assim, não é bem isso que acontece, né? Mas isso é um chamado também, é um lembrete. Olha, lembra que a vida é isso. A vida não é o que a gente pensa, a vida é outra coisa. E pode se tornar outra coisa. Então, a vida, então, se revela como essencialmente a mesma em toda parte, desde o átomo até o ser humano. O átomo contém a substância e o movimento subconsciente do ser, que são então liberados na consciência do animal, com a vida da planta como um estágio intermediário na evolução. Isso nós vimos, então, que a coisa assim se conclui com a vida. Então, a vida é a mesma, quer dizer, não existe uma coisa que é vida e morte. Finalmente, a morte também é vida, né? Quer dizer, assim, o que é eterno e que não morre e também, né, vive de outra maneira é a alma, quer dizer, é o ser, né? Mas a vida mesma, quer dizer, a vida está em tudo, a vida, tudo é vida, né? Então ela é a mesma em toda parte, não é uma coisa que é mais viva do que outra, mesmo no átomo, mesmo na pedra, no início que parece inconsciente, quer dizer, a vida está presente, porque há essa vida, porque há essa realidade que se esconde no fundo da matéria, como nós vimos no começo. Então, como há esse ser, essa energia divina escondida no plano da matéria, então a vida realmente está em toda parte. Não há nada que não seja vida. Ela está escondida em cada átomo, em cada coisa infinitesimal, né, do minério, da coisa aparentemente mais inconsciente, mais imóvel. Então, isso está presente, isso está evoluindo. Então, é assim, isso é a mesma em toda parte, desde o átomo até o ser humano. Então, o átomo contém a substância e o movimento subconsciente do ser, e esses elementos são liberados na consciência. Então, primeiro no animal, a vida da planta como um estágio intermediário na evolução. Então, nós temos essa passagem, né, que já falamos. Então, uma vida de unidade, mutualidade e harmonia, nascida de uma verdade mais profunda e vasta de nosso ser,
É a única verdade da vida que pode substituir com sucesso as construções mentais imperfeitas do passado, que foram uma combinação de associação e conflito regulado, uma acomodação de egos e interesses agrupados ou ajustados uns aos outros para formar uma sociedade, uma consolidação determinada pelos motivos de vida comuns e gerais, uma unificação por necessidades e sob a pressão da luta contra as forças externas. Então, uma vida de unidade, mutualidade e harmonia. Voltamos aqui, o que o Chorobento falou, que por trás das aparências existe um outro plano, né? Que é um plano, uma outra realidade, que é feita de harmonia, que é feita de beleza, que é feita de paz. Então, essa vida é aquilo que nos espera, do momento que a gente deixa cair o véu dessa aparente discórdia e que a gente passa a este plano, passa a essa outra realidade. Então, nós vamos ter que acelerar um pouco agora a leitura, porque nosso tempo está chegando, essa primeira parte está chegando ao seu limite. Então, vamos passar um pouco. Então, é essa mudança, essa reforma da vida, que a humanidade começa cegamente a buscar, agora cada vez mais com o sentimento de que sua própria existência depende da descoberta do caminho. No curso de sua evolução, a mente, por sua ação na vida, desenvolveu uma organização da atividade mental e do uso da matéria que não pode mais ser sustentada pela capacidade humana sem que ocorra uma mudança interior. Eu acho que isso nós estamos vendo cada vez mais na sociedade, né? Então, cada vez mais a humanidade sabe que não pode continuar dessa maneira. Há movimentos que surgem no mundo inteiro, em níveis assim de busca, né, de soluções espirituais, psicológicas, sociais, humanitárias, ambientais, porque sabe que não tem mais, não tem saída. Então depende da descoberta do caminho. Mas aí, no curso de sua evolução, a mente, por sua ação na vida, que não pode mais ser sustentada, isso ele diz aqui, o uso da matéria não pode mais ser sustentada pela capacidade humana sem que ocorra uma mudança interior. Quer dizer, esses movimentos estão existindo, mas se não houver realmente uma mudança interior, não tem resposta. Não temos resposta. Quer dizer, a mudança isso só pode ocorrer de uma maneira realmente efetiva, que a gente possa ver resultados concretos, se ocorrer uma mudança interior. Então, esperemos que isso possa acontecer o mais cedo possível. Então, eu acho importante isso porque as pessoas que leem Cherubim confundem. Isso é muito importante justamente nesse processo evolutivo de que nós falamos até agora. Então, devemos fazer uma distinção entre a alma em sua essência e o ser psíquico. Por trás de cada um e de todos, a alma, que é a fagulha do divino. Ninguém poderia existir sem isso. Mas é inteiramente possível ter um ser vital e físico sustentado por uma essência de alma, mas sem um ser psíquico claramente evoluído por trás. Vamos ler a próxima, porque aí eu acho que conclui e clarifica isso aqui. Então, a alma e o ser psíquico são praticamente a mesma coisa, exceto que, mesmo nas coisas que não desenvolveram o ser psíquico, há, assim mesmo, uma fagulha do divino que pode ser chamada de alma. O ser psíquico é a alma desenvolvendo-se na evolução. Então, quando a alma, ou fagulha do fogo divino, começa a desenvolver uma individualidade, essa individualidade é chamada o ser psíquico. Então, eu acho isso muito importante que a gente possa clarificar isso, porque digamos, se pode dizer, quer dizer, todo ser, tudo que nasce, quer dizer, todo corpo tem uma alma, né, como Chiruvino diz. Mas justamente é quando essa alma, na evolução, então aí se desenvolve esse pequeno, como se pode dizer, esse pequeno presença, né, que evolui e cria essa individualidade. Então, isso é chamado de ser psíquico, é isso que evolui. Quer dizer, a alma não evolui, a alma ela é eterna, quer dizer, ela não passa por esses crescimentos, né? Só que ela está aí, mas muita gente nem sabe, ignora, mas ela está aí.
E à medida que esse ser psíquico, aquilo que é como se fosse uma semente, né, que é implantada no ser, e a semente cresce, essa fagulha, né? Então ela começa a desenvolver essa individualidade. Então isso é chamado ser psíquico. Então, assim, para concluir, a alma ou fagulha está presente antes do desenvolvimento de uma mente e de um vital organizados. A alma é algo do divino que desce na evolução, como um princípio divino dentro dela, da evolução, para sustentar a evolução do indivíduo a partir da ignorância, para entrar na luz. A alma desenvolve, no curso da evolução, o indivíduo psíquico, ou individualidade da alma, que cresce de vida em vida e usa a mente, o vital e o corpo evolutivos como seus instrumentos. É a alma que é imortal, enquanto o resto se desintegra. Ela passa de vida em vida, levando sua experiência em essência e na continuidade da evolução do indivíduo. E aqui nós concluímos unindo isso ao primeiro texto que nós lemos dos Upanishads, que chama a Alma, a Viajeira, né? Então ela viaja, ainda buscando a sua imortalidade, e justamente aí quando ela encontra, então realmente aí ela se completa, né? Porque ela volta, digamos, ela volta para casa. Então, acho que concluímos, né? Agora